aqui no OBS Studio, para depois upar no YouTube. Certo? E aí, ó, painel de controle. Cadê? Transferência de calor. Certo? Nossas unidades. Vou colocar mais umas coisinhas aqui, ó. Aí vai ter o nosso teste, tá? Ele vale ao todo 1 ponto. Certo? Por que ele vale 1 ponto? Mesmo sendo vários exercícios, né? Para que justamente a gente possa errar. E isso não ser penalizado muito para a gente. Então a gente vai ter alguns exercícios, tá? Basicamente para trabalhar a gente vai ter 3 verdadeiro ou falso, né? Que eu estou dando 10 minutos para fazer verdadeiro ou falso, 3, certo? Uma questão numérica fechada, que estou dando 10 minutos. Vocês fazem a conta, colocam um número, tá? O divisor é a vírgula, de casas decimais. Uma questão aberta com envio de arquivo, estou dando 30 minutos para isso, e uma questãozinha de múltipla escolha valendo 5. Tá? Se juntar isso tudo, vai dar 55 minutos, sobra 15 minutinhos, né, até a prova se fechar sozinha. E com 80 minutos ela vai lá e encerra, e a gente começa a fazer discussão, né, do que é, quais eram as questões, o que vocês acharam delas, etc. Coisa do tipo. Tá? Isso na nossa segunda-feira, que é o treino para a prova, e na sexta já é a nossa prova mesmo. Tá? Então, bora lá. Botei para gravar? Não. Botei. Certo? Então, vamos aqui para a questãozinha, que é o 5.18, que era que a gente começou fazendo na aula passada, certo? E aí eu peguei, depois que a aula terminou, eu continuei fazendo ela, porque eu sou desses, né? Eu falei assim, nossa, a questão tá interessante, vamos fazer. Aí eu comecei a fazer ela mais cedo. Certo? E aí já estamos com ela pronta para poder adiantar. Então, reformulei ela, deixei ela mais bonitinha, tá? Então, eu falando para a gente o seguinte, reformulei não, né? Terminei de fazer ela, deixei ela mais bonitinha, o formato da explicação, tá? E vim falando para a gente, ó, temos um vaso esférico, que ele está sendo usado como reator para produzir fármacos. Ele tem uma parede de aço inox, com quantidade dela 17 watts por metro Kelvin. Tem 5 milímetros de espessura essa parede, que é esférica. O diâmetro interno dela é de 1 metro, certo? E durante a produção, o vaso contém reagentes, as propriedades na densidade, calor específico para os reagentes, enquanto as reações exotérmicas liberam energia a uma taxa volumétrica, né, de 10 kW por metro cúbico, certo? Quando a gente estava fazendo exercício, estava assim, ó, 10,4 watts, porque quando eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, o 10 elevado à quarta, o elevado sumiu, o 4 desceu. Então, na verdade, é 10 quilos, e fica o 10 à quarta do mesmo jeito, certo? Uma primeira aproximação, e os reagentes podem ser considerados misturados, idealmente, e a capacitância térmica do vaso pode ser desprezada. Isso porque o vaso de aço inox ele é muito fino, então a massa dele é relativamente pequena em relação à massa do material do reagente. Então ele vai desconsiderar, né, qualquer variação de temperatura em função do tempo para o vaso, que é basicamente esse efeito aqui da capacitância térmica. Tá? Só vai ter o efeito da variação de temperatura em relação ao tempo o reagente está aqui dentro. E claro, conforme a parede, o reagente vai aquecendo, a temperatura da parede vai variando, mas porque está existindo uma taxa de transferência de calor diferente, né, entre o ambiente e os reagentes através da parede. Então o reagente vai aquecendo e em consequência desse reagente aquecer, a parede vai estar aquecendo também, mas não por ela ter capacitância térmica. Basicamente em função da fronteira na qual ela está inserida, né? E de um lado ela vai ter o ambiente, que vai estar a 25, e do outro lado ela vai ter os reagentes que estão aquecendo. Tá? Então eu venho falando para a gente, a superfície externa do vaso está exposta a um ambiente, cuja temperatura é de 25 graus Celsius, no qual pode-se admitir um coeficiente de transferência de calor por convecção de 6 watts por metro quadrado Kelvin, e sendo que a temperatura inicial dos reagentes é 25, qual deve ser a temperatura dos reagentes após 5 horas de processamento?
E qual a temperatura correspondente na superfície externa do vaso. Na letra B, que é que a gente explore o efeito de variar o coeficiente convectivo nas condições transientes no interior do reator. Note o seguinte, no problema em si, ele não deu qual seria esse coeficiente convectivo, certo? No interior do reator. Ele está falando só do externo. Então, o interno a gente não sabe, certo? E depois a gente vai ter que ir variando ele. Então, para resolver o exercício, eu adotei algumas hipóteses, tá? Primeiro, e seguindo basicamente essas premissas aqui do enunciado, tá? A primeira é: o meio reagente possui temperatura e geração de energias uniformes, ou seja, é como se o meio ele se comportasse como um, como é que fala? Se comportasse sem um gradiente de temperatura neles. Estão assumindo que a gente vai trabalhar com a meta-capacitância global para resolver o problema, certo? E a geração interior dele vai ser uniforme, certo? O que de fato é para um monte de reações quando a gente tem algum tipo de agitação, tá? Segundo aqui, ó, o reator possui capacitância térmica desprezível, é o que ele está falando aqui do vaso, né? Ele poder desprezar a capacitância térmica dele. E qual que é a consequência dele? Ele vai representar apenas uma resistência térmica. Ele não vai absorver nada da energia que vai estar atravessando ele. Tá? E a terceira aqui fala o seguinte, em relação a essa parte aqui da letra B, e vai influenciar bastante para a gente ler. A resistência térmica de convecção entre o meio reagente, certo? E a superfície interna do reator é desprezível. O que eu estou dizendo com isso? Basicamente, já que a gente vai ter que explorar, eu estou assumindo que esse coeficiente inicial ele é muito grande, certo? Daí faz com que a resistência térmica de convecção ele vá para um valor muito pequenininho. E daí eu não vou nem considerar ela em primeira análise. Quando a gente for trabalhar a letra B, aí sim eu vou considerar ela para a gente ver o que vai acontecer com as temperaturas, né, no reagente, certo? Então a temperatura na superfície interna do reator ela vai ser igual à temperatura do meio do reagente, certo? Ou do meio reagente, perdão. Porque o que vai acontecer? Se eu vou ter uma resistência de convecção que é muito pequenininha, aí a temperatura na parede interna do vaso vai ser a mesma do material do reagente. Porque é como se eu pegasse a resistência de convecção que existiria entre um e outro e curto-circuitasse ela, dizendo, olha, é muito pequenininha, vou desprezar, para a gente poder resolver. Certo? E aí a desenho agora, em vez de ficar aquela esfera roxa que eu fiz com a beiradinha preta, eu peguei o desenho lá do Solution, tá muito melhor para a gente, mostrando, né? O vaso de pressão aqui em aço, o ar aqui ao redor, né? Criando o coeficiente convectivo, etc. O nosso meio reagente vai começar a 25 graus Celsius com a taxa de geração de 10 a quarta, o ρ aqui, o Cp, etc. E mostrando para a gente, né, quais seriam os diâmetros, certo? Aqui o diâmetro externo está errado, porque no enunciado para a gente ele é 5 milímetros de espessura, certo? Então, se o diâmetro interno é 1 metro, o diâmetro externo seria 1,01 metro, certo? Porque eu teria duas espessuras de 5 milímetros. Aqui na figura do Solution, né, ele colocou com o diâmetro errado, certo? Em relação ao enunciado. E aí, o que a gente vai montar? Primeiro o seguinte, né? Do reagente para fora, a gente teria uma resistência de condução na parede do vaso e outra de convecção no ar externo, certo? Como a gente desprezando em primeira análise a resistência térmica de convecção entre o meio reagente e a parede, a gente está com um circuitinho um pouco menor, certo? Mas já vai ser o suficiente, porque aqui ó, a gente vai ter uma maneira de a gente avaliar qual seria a temperatura na superfície interna do vaso e que seria a mesma, né, dos reagentes a qualquer instante de tempo. Depois a gente vai variando, vai acrescentar uma resistência a mais e vai ver como que isso vai comportar. Tá? E o que vai acontecer? Já que é um vaso esférico, a resistência é a resistência de parede esférica. Então a gente pega lá, né, 1 sobre o raio interno menos 1 sobre o raio externo sobre 4π vezes o K. Certo? Substituindo, quem que seria o raio interno?
seria os 0,5 metros, e o raio externo seria os 0,5 metros mais uma espessura. Então daria para a gente 0,505 metros. Tá? Sobre a condutividade está aqui, o 4π, a gente faz a continha e vai achar uma resistência térmica de condução na parede do vaso, que vai dar 9,26 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Tá? A resistência térmica de convecção aqui com ar vai ficar em função, né, do coeficiente de convecção por ar, que é esse 6 watt metro Kelvin, e da área externa, que é a área da superfície cilíndrica. Então ela é 4π vezes o raio ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar 5,20 vezes 10 elevado a menos 2 Kelvin por watt, certo? E aí o que acontece? Quando a gente for trabalhar a transferência de calor que a gente vai ter da parede e, ao mesmo tempo, do coeficiente convectivo, eu vou pegar a resistência térmica total e vou tratar ela em função, resistência de condução total, e vou tratar ela em função do que a gente chama de coeficiente global de transferência de calor. Certo? O que é isso? Quando a gente tem um processo de transferência de calor, onde, por exemplo, a gente tem... Deixa eu abrir aqui. Outro exemplo bem simplesinho. Condução, existe resistência térmica em paralelo, tá? Os primeiros exercícios que a gente fez. É mostrando a dedução aqui, depois a resistência, né? Do forno, etc. Certo? Quando a gente pega a resistência, vai tirar um equivalente, né? A gente chega a alguma coisa para a resistência térmica de convecção, onde a gente tem basicamente 1 sobre a área, né, e a soma dos dois coeficientes de transferência de calor por convecção, certo? O que acontece? Eu posso trabalhar nesse formato que a gente fez aqui, ou então eu posso falar o seguinte, olha, a minha resistência térmica como um todo... calma aí que ele está pensando aqui na vida. A minha resistência térmica... colocar aqui só como resistência térmica, tá? Posso trabalhar nesse formato, ou então eu posso inverter os dois lados, tá? Vou levar tudo a menos 1. De um lado. Nossa, me ajuda aí, viu? Word. Invertir de um lado, vou inverter do outro. Ctrl C, Ctrl V. Invertir de um lado e invertir do outro. Tá aí, ó. Certo? O que acontece? É comum que a gente trate esses eventos aqui que multiplicam a área, depois a gente trabalha com essa resistência invertida, né, em função do que a gente chama de coeficiente global de transferência de calor. Certo? Ele é basicamente para a gente, né, a resistência térmica multiplicado por essa área que a gente tem aqui para troca de calor. Certo? Isso serve tanto para processos quando a gente tem coeficientes convectivos que a gente vai somar, ou também serviria para a gente se tivesse algum evento, por exemplo, de uma resistência de uma parede que aparecesse algum pedaço aqui da nossa transferência de calor. Porque ele basicamente vai fazer o papel seguinte, ó. Resistência térmica, deixa eu brincar aqui para a gente. Resistência térmica para a gente, ela é basicamente a diferença de temperatura pela taxa. Então, delta T, né, dividido pela taxa de transferência de calor. Então, se eu pego minha resistência térmica, né, inverto ela, igual eu estou fazendo aqui, ó, X, vou pegar o delta T que é mais difícil, X, V, que é a taxa, e aqui fica com 1 sobre a resistência. Chamadas aqui, Ctrl X. Só fazendo essa inversão aqui, ó. Certo?
Se a gente tiver, por exemplo, uma taxa de transferência de calor que é por convecção, a gente teria na expressão da taxa, né, o H de convecção, a área e a diferença de temperatura. Certo? Só substituindo aqui na expressão, eu teria um delta que seria a temperatura de superfície, mas está infinito. Certo? Então, para convecção, se eu troco esse H aqui pelo U, né, já que C, V, já que o produto, né, do coeficiente global vezes a área é 1 sobre a resistência térmica, se eu olho para essa expressãozinha aqui, ó, onde a gente pode simplificar, né, as diferenças de temperatura, que a gente teria um processo de transferência de convecção, eu vejo basicamente que o meu U aqui ele vai fazer o papel do coeficiente de convecção, certo? Se eu tenho um processo que eu tenho convecção mais radiação, o meu U vai acabar virando a soma dos dois. Se eu tiver alguma resistência térmica de condução, como é o caso aqui, ó, o que vai acontecer? Já que o coeficiente global vezes a área é 1 sobre a resistência térmica, então eu pego a resistência térmica de condução mais a resistência térmica de convecção que eu vou ter entre, né, esses dois extremos que eu estou pegando, que seria a temperatura T, a superfície interna, né, e a temperatura T infinito que a gente tem aqui fora, o coeficiente global ficaria basicamente em função dessas duas resistências. Eu pegaria essa expressão aqui para minha resistência de convecção, essa aqui para minha resistência de condução, e gerar uma meleira numérica, e a gente encontraria, né, um valor para o U, uma expressão para o U para este caso aqui em específico. Não importa achar o valor específico agora, mas basta eu saber o seguinte, olha, o meu produto do U, coeficiente global de transferência de calor, e a minha área de transferência de calor, ela vai ser basicamente para a gente, né, esse valor aqui, ó, como é que fala? O inverso dessas duas resistências aqui que eu já calculei e calculei o inverso delas. Então vai dar 19,20 watt por Kelvin, certo? Inverteu aqui as unidades também, certo? E esse produto do coeficiente global vezes a área, se eu vir, né, e multiplicar ele por um ΔT, certo? Eu vou chegar na expressão da taxa. Simples assim. Tá? Mas aqui para a gente por enquanto, tá? Para o nosso problema em específico, né, a gente tem uma expressão dada lá pelo... Qual sessão? Na seção 5.32, onde ele pegou, né, a solução geral por um problema qualquer, onde teria geração, variação de energia interna, variação da temperatura ao longo do tempo do corpo, um fluxo de calor qualquer entrando aqui, seja por condução, seja por convecção, possibilidade de ter radiação, e na que chega nessa seção 5.32, ele exclui o efeito da radiação para a solução e chega nessa expressãozinha aqui para a gente, como solução. A gente não vai fazer a dedução, como a gente não fez na aula passada, vamos só pegar a equação 5.25 e aplicar ela. Tá? Vamos vir aqui, certo? A gente teria essa expressãozinha aqui como solução para a gente, onde a gente precisaria calcular quem é o valor do A, quem é o valor do B. Onde o valor do A, aí a gente pode trabalhar em função do coeficiente de transferência de calor por convecção, se for o caso, ou como a gente tem condução e convecção, eu vou tratar ele aqui em função do coeficiente global, certo? Que vai ser, que vezes a área vai dar para a gente 19,20, e eu vou dividir pelo ρ, o volume, certo? E o CP. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar para o valor do A 1,389 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1, certo? E aqui para o termo do B, onde teria lá um fluxo qualquer, foi simplificado porque ele não vai existir, certo? A gente já está... seria um fluxo de entrada, tá? E ele não existe para o nosso problema, a gente teria só o termo de fluxo de saída. Certa energia sendo gerada a gente tem, então é esse termo daqui, do 10 a 4 elevado a... ou 10 elevado a 4, né? Um watt por metro cúbico, vezes o volume, que é esse termo daqui, certo? Porque é taxa de geração volumétrica vezes o volume para gerar a energia gerada. Gerar a energia gerada, muito bem. E embaixo, né,
Rho, volume e Cp. Então, um volume consegue simplificar com o outro, nessa expressãozinha, a gente faz a continha e vai dar 3,788 vezes 10 menos 3 Kelvin por segundo. Então, imagine que esse termo aqui do B, né, ele está indicando para a gente qual que seria a taxa de aumento da temperatura em função do tempo. Certo? Mais ou menos seria esse efeito. Porque ele que fatalmente vai estar multiplicando os termos relacionados ao tempo, tá? O termo do A aqui, ele funcionaria para a gente como uma outra, vamos dizer assim, constante, né? Só que não, ele depende dos coeficientes. E então, ele vai dizer basicamente, né, a inércia, ou servir para a gente de uma medida da inércia. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse TI menos T infinito, que a gente teria aqui, ó, e vamos passar aí multiplicando este termo de cá e este termo de cá. Quando a gente fizer isso, a gente ficar com E elevado a menos A vezes o tempo, vezes a diferença de temperatura aqui. E nesse termo onde eu tenho TI menos T infinito, na hora que esse termo passar aqui multiplicando, ele vai lá e some, né, vai ficar só com B sobre A, que é o que a gente tinha aqui. No nosso caso, como a gente tinha, né, a temperatura inicial do nosso corpo, né, a 25 graus, que é a mesma do ambiente, que é o que o enunciado fala para a gente, né? Supondo que tudo começa a temperatura no ambiente, né? Os reagentes estão também a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que vai acontecer é que esse termo aqui do TI menos T infinito vai dar zero. O que vai zerar para a gente esse termo aqui todo, certo? E na hora que a gente zerar ele, a gente ficar com a expressão mais simplesinha, ficar só com isso aqui, ó. Vou ter o T infinito, mais esse termo aqui, ó, que vai basicamente dizer para a gente com qual taxa ele vai aquecendo ao longo do tempo. Então, substituo os valores do A mais do B. O valor do A está aqui também, né, levando o termo do exponencial. E a gente vai multiplicar pelo tempo que a gente precisa. Como ele falou, são 5 horas, cada hora tem 3.600 segundos, vezes 5 vai dar 18.000 segundos. Então, fazendo a continha, chegaria uma temperatura para os reagentes, que também é a temperatura interna, né, da parede, seria de 85,33 graus Celsius. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Sei que as equações são meio assim, e trabalhosas, né? Mas é só aplicando a equação pronta. Calculei o A, calculei o B, né? O A eu calculei em função do coeficiente global e não só do H, certo? Porque a gente não tem só convecção, a gente tem uma resistência térmica de condução aqui na parede que tem que ser considerada. Bom dia. Ô, professor, o Sim. que é o A e o B mesmo? O que é o? O A e o B. O A e B eles são basicamente, como é que fala? Coeficientes e propriedades que foram concatenadas. Quando ele faz a dedução para poder chegar nessa expressãozinha aqui embaixo, que é a 5,25, certo? Ele basicamente vai dizer o seguinte, olha, eu juntei um monte de termos em A e B, e esses termos são os seguintes. O A para a gente seria o coeficiente de transferência de calor por convecção, se só existisse convecção, não é o nosso caso, a gente tem uma condução na parede, então eu vou trabalhar o coeficiente global no lugar do H, a área de troca de calor, certo? Dividido pelo ρ volume e o Cp. Enquanto o termo do B está dependendo, né, do fluxo de calor que estaria entrando no corpo, a gente não tem isso, né, vezes a área, para ser uma taxa de transferência de calor, um aporte de energia, né, mais o termo da energia gerada em função de qualquer reação, que é o caso que a gente tem, será dividido por ρ, volume Cp, certo? Então, vamos dizer assim, constantes, entre aspas, aqui, tá? Que depende dos coeficientes, de geração volumétrica, essas coisas todas aí, né? Que a gente calcula para poder utilizar nessa equação, certo? Então, o A e B eles já foram dados para a gente na formulação matemática. A gente só fez o cálculo deles para poder utilizar. Ok. Ok? Esse coeficiente global a gente vai ver ele mais vezes quando estiver trabalhando, por exemplo, trocadores de calor, tá? Justamente porque em trocador de calor você vai ter um fluido escoando, uma parede que vai separar ele, um outro fluido vai estar escoando. Então, para trocar calor entre um e outro, eu vou precisar
além da resistência de condução, das resistências de convecção nos dois fluidos. E aí a maneira de trabalhar é com esse coeficiente global também. Tá? Só adiantando um pouquinho, né? Mas é algo que já é esperado, tá? Da gente trabalhar mais para frente. Não é nada que está obscuro, etc. É só porque para esse exercício ele acabou surgindo antes, tá? Mas a gente já ia trabalhar ele mais para frente. Que mais? Voltando aqui. Então, achamos lá, né? Oi. Aquelas outras equações que você pediu para explicar a gente, tem como você copiar e colocar aí? Ou você acha Como é que é? muito cheio? Deixa eu aumentar o meu áudio aqui. As equações Tá que você, brincando. Pode falar? aquelas equações que você pegou de resistência paralela, e aí você comparou para mostrar para a gente que você chegou aqui nessa resistência de condução, de convecção, e no coeficiente global, tem como você colocar aí também no arquivo? Elas já estão no. Como é que fala? Elas Ela está lá em já estão paralelo, no né? Canvas, tá? Só não tem o quê? O que eu quero Ah, escrever em cima, mas é matéria que eu já coloquei para vocês. Tanto que ele tá lá como exemplo pra gente, ó. Um dos exemplos de sim, é só resistência térmica parede porque. paralela. Não, é porque às vezes quando a gente vai pegar esse exercício que você está fazendo hoje, às vezes fica um pouco perdida. E aí aquela explicação eu achei interessante, né? Como é que você colocou, Então, por que que coloca chegou ela aqui no aqui. finalzinho, então. Ah, beleza. Obrigada. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar a resistência aqui, ó. Vou deixar aqui pro final. Vamos vir aqui, ó. Só o que eu usei para explicar mesmo, tá? Maior. Extra. O coeficiente global. Nossa senhora, eu falei errado brincando, acabei escrevendo errado também. O coeficiente global de transferência de calor. É o U. Transferência de calor. Aí, enquanto eu estou copiando e colando aqui, ó, falar que eu vi um filme ontem nesses sites de streaming, sabe? Sobre um engenheiro lá na Dinamarca, quando ele estava começando a pensar em turbina eólica, esses trem assim, ele estava lá mexendo ainda e desenvolvendo o projeto dele enquanto ainda era aluno da graduação de engenharia que eles tinham na época. Engraçadíssimo. Não. Mostra ele, que ele sai da família muito pequenininha, onde todo mundo era muito rígido, esses trem sim. E ele vai lá, inventa, faz os inventos dele, vai aprendendo, tem as primeiras ideias, né? O pessoal olha meio todo, fala assim, faz sentido, mas tá muito cru ainda. Ele vai lá, continua estudando, continua insistindo, vai lá, chega lá no projeto final dele. Enfim, resumindo a vida, né? Ele acaba meio maluco, né, no meio do mato. Mas o invento dele fica para a posteridade, tá? Então, filme de engenheiro é assim. Então, resistência térmica para a gente seria isso, certo? O coeficiente global ao invés da resistência térmica. Se a gente tiver um processo onde tem convecção, seria só isso. Se a gente tem um processo onde tem condução, mas radiação, a gente teria um coeficiente global onde o U, né, faria o papel basicamente, né, desses dois coeficientes. Então, para esse caso aqui, né, U fica igual a só o H. Né? Para este caso aqui, o nosso U. Deixa eu deixar assim. Ctrl, Ctrl C. Deixa assim, tá? A gente ir trabalhando cada um. Aí vem para a convecção.
apenas. Vamos ter U só igual a H. Para convecção e radiação. Uma superfície só, né? Em uma superfície única. Calma aí. O ficaria igual a isso aqui. Certo? Só para mostrando para a gente. Né, outros casos onde o U vai assumindo, né, a ideia é que a gente sempre tem, né, o inverso da resistência térmica. Esse tipo de coisa. O que mais? Para o nosso exercício, onde a gente tem convecção e condução. Deixa eu pegar só um pedaço aqui, ó. Nossa figurinha. Tá? Esse diâmetro aqui, ó, ele tá errado. Ele é zero. Como é que fala? Tem um zero aqui que não tá aparecendo. Deixa eu vir pra cá. Até edito ele, já que eu vou mexer no pente. Eu queria resistência, né? Mas aproveita e já troca essa figura aí. Vai ficar mais bonitinho e mais adequado. Como editar figuras no Paint? Você pega um zero que já existe. Então, Ctrl C, arrasta ele para cá, Ctrl V. Já deixei ele preparadinho. Venha. Certo? Me interessava só a resistência térmica ali para a gente poder trabalhar, mas já acertando aqui. Ok. Zoom out. Vou com 150%, porque senão vai dar problema pra gente. E Ctrl C. Volta aqui. Tirar isto. Ctrl V. Você quebra de texto automático. Fique à frente do texto. Venha para cá. Tá bom. Agora a parte que interessava para a gente. Para o nosso exercício. Opa. A gente tinha isso aqui ocorrendo, né? Deixa eu fechar isso aqui em paralelo, tá me incomodando. Agora que eu clico aqui, não chega. O nosso exercício. Onde há uma resistência de condução em série com uma resistência de convecção. Se o onde ficou fora de lugar, precisa dele. Teria isso aqui, né? Aí nosso coeficiente global. Deixa eu aproveitar aqui, tá? Porque vai ficar basicamente a mesma coisa que eu escrevi aqui, porque eu já quis deixar com detalhes. Certo? Aqui. Certo? E o que a gente faria seria substituir, né, a expressão aqui da resistência térmica de convecção e de radiação. A de condução em parede cilíndrica, parede esférica. Então ficaria assim.
não ficaria um valor muito bonitinho. Ou uma expressão muito bonitinha. Depende muito do tipo de problema que a gente teria, tá? De condução estaria aqui. Seta de convecção. Seria essa daqui para ser somado. Lembrando que isso aqui, ó, condução em parede esférica. Tá? Por isso que a resistência está nesse formato aqui. Tá? E é só esse efeito. Aí a gente substituiu pelos números que a gente já tinha calculado e chegou no que seria o nosso coeficiente global. Que seria basicamente esses termos aqui, né? Vezes a área. Não tem muito que mexer para isolar só ele, não. Certo que essa área viria para cá e viria multiplicando esse denominador inteiro aqui. Ó. Certo? Tem muito que mexer não. E não fica bonitinho para a maior parte dos problemas que a gente tem. Tá? Então, na hora que eu postar o exercício para vocês, ele já fica, essa explicação já fica pronta aqui do coeficiente global. Tá? Então, o que a gente fez? Utilizou basicamente Utilizou basicamente a expressão já prontinha do livro, né, para a gente poder chegar, né, em qual seria a temperatura, né, depois de 5 horas. Cadê? 85,33. Mas não foi só isso que ele pediu. Ele pediu também a temperatura. Ai, meu Deus. Ele pediu a temperatura na superfície externa do vaso, certo? Então, para a gente achar essa temperatura na superfície externa do vaso, aqui, o que eu fiz? Fui olhando pela taxa de transferência de calor. O que vai acontecer? Para a nossa resistência térmica, vou pegar ela aqui só para poder facilitar para a gente visualizar. Frente ao texto. Só para a gente conseguir visualizar. A taxa de transferência de calor que a gente vai estar passando aqui, já que é um circuito... Opa, tem pergunta. Qual é o nome do filme? KKK Meio do Mato? Não, é... Per Sortudo. O Homem de Sorte, eu acho que foi assim na tradução. Mas é a história de um engenheiro, vai indo, não é um filme bonitinho, mas assim, que vai te fazer ficar feliz. O cara é super atormentado devido à criação dele, as escolhas que ele faz. Mas é como que as coisas começaram, né? O desenvolvimento da Dinamarca, né? Como que eles foram desenvolvendo a indústria hidráulica deles lá e ficaram livres de ter que utilizar tanto carvão, um monte de coisa. Então, seguindo lá. Eu acho que é um Homem de Sorte na Netflix. Nossa. Criança chorando, não deixa a gente nem pensar. Então, para a gente achar a taxa de transferência de calor aqui, ó, é possível a gente calcular ela tanto nessa resistência, quanto nessa resistência daqui, quanto nas duas. Certo? O que a gente precisa? Conhecer a temperatura, certo? E conhecer as resistências. Tá? No caso, a gente conhece essa temperatura, conhece essa resistência aqui, conhece essa. O que a gente quer encontrar é essa temperatura aqui. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou encontrar qual que seria a taxa de transferência de calor
né, em um ramo. Primeiro aqui o de condução, então pegando na parede. Então, eu vou pegar lá a temperatura da superfície interna menos a temperatura da superfície externa, porque a taxa de transferência de calor vai estar aqui, ó, da direita para a esquerda, ou seja, de dentro lá do material reagente para fora, certo? Então, daqui para cá, a maior temperatura é da superfície interna, então ela está aqui positivíssima. A outra é a temperatura externa aqui, a gente vai ter ela como menor, então ela fica aqui negativa, sobre a resistência térmica de condução e apenas ela. Então eu vou ter a temperatura T, que eu acabei de calcular, menos a temperatura da superfície externa, que eu vou querer descobrir, e dividido pela resistência térmica de condução, certo? A taxa de transferência de calor eu não conheço ela ainda, mas eu sei que eu posso calcular ela também pelo seguinte, pegar a temperatura na superfície externa, que eu não tenho, certo? Menos a temperatura do meio, que essa eu tenho, é 25 graus, e essa aqui eu suponho que vai ser maior que esta. Por quê? O material aqui vai aquecendo, vai transferindo calor, então essa temperatura aqui vai ficando mais alta que as outras. Tá difícil hoje, é menino chorando, é telefone que não para. Deixa eu bloquear aqui para essas coordenações parar de me ligar. Cadê? Não perturbar, pronto. Povo chato. E aí, seguindo aqui, ó. Então, eu também não conheço a taxa de transferência de calor, não tenho essa temperatura aqui, mas agora eu cheguei numa condição onde eu tenho duas equações e duas variáveis. Então, o que eu vou fazer vai ser igualar as expressões da taxa de transferência de calor. Então, em um lado eu vou ficar com essa diferença de temperatura aqui, certo? Dividir pela resistência de condução. E na outra aqui eu vou ficar com a diferença de temperatura que eu tenho entre uma superfície e outra e a resistência de convecção, tá? Seria uma boa questão para a prova, alguma coisa nesse sentido, inclusive. Brincar com as resistências térmicas. Aí o que a gente faz? Vai basicamente isolar, né, a temperatura da superfície. Então eu pego esse termo aqui de resistência de condução, passo para cá multiplicando, vai ver que vai ficar multiplicando a temperatura da superfície externa aqui também. Então o que eu vou fazer? Pegar essa resistência de condução e essa resistência de convecção vezes essa temperatura da superfície externa aqui, passar ela para o outro lado, que seria esse termo, né? Ela estava positiva aqui, passou para o outro lado negativo. Essa temperatura aqui estava positiva, passa para o outro lado negativa, certo? Essas resistências térmicas aqui, elas continuam multiplicando esse T infinito, e como o sinal aqui é negativo, continua negativo. Ou seja, a gente chegou numa condição onde todos os termos aqui da expressão ficaram negativos, então eu posso trocar o sinal de todo mundo para positivo, que vai dar na mesma, tá? E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu troquei o sinal tudo para positivo, eu vou pegar a minha temperatura de superfície externa, que é o que eu quero descobrir, vou colocar em evidência, onde eu tenho um termo que está multiplicando pela resistência de condução pela de convecção, está aqui, certo? E eu tenho um termo que é só temperatura de superfície, então ela é 1 mais 1, dentro desse colchete aqui, que está sendo multiplicado pela temperatura de superfície externa. E o outro termo, bom, não mexemos nada nele, só ficou positivo. Então eu vou pegar esse termo daqui, vou passar ele dividindo, certo? E eu isolo, eu encontro a minha temperatura na superfície externa. Essa temperatura aqui, ó, ela tem que ser, né, um pouco menor que essa temperatura aqui do meio reagente, né? E tem que ser maior que a do meio. Então, fazendo as contas, a gente vai achar 85,22 graus Celsius, certo? E enquanto a do outro extremo aqui é de 85,33. Então a gente achou 0,11 de diferença, certo? E era esperado uma resistência térmica, uma diferença de temperatura pequena. Por quê? A parede, a espessura dessa parede aqui ela é pequena, certo? E a nossa resistência térmica de convecção aqui, ó, ela é relativamente alta. Se a gente for comparar um com o outro, né? Enquanto a de condução é alguma coisa 10 a menos 5, a de convecção 10 a menos 2. Então a temperatura, né, dessa superfície externa tinha que estar mais próxima dessa aqui do que da temperatura do meio. Tá? E foi o que a gente achou. Certo? E aí finalizaria aqui a letra A. Alguma dúvida aqui no que a gente fez para as resistências térmicas? Como que a gente achou a taxa? Como que a gente isolou as... Como é que chama? Essas expressões aqui? Não, né?
Foi tranquilo, passo a passo. E aí na letra B, o que ele quer? Olha, ele quer que a gente explore o efeito de variar o coeficiente convectivo nas condições térmicas transientes no interior do reator. Então agora ele quer que a gente chegue e inclua, né, uma resistência térmica de convecção aqui, ó. Seria, na verdade, né, entre, né, o meio do reacional, né, e a parede do vaso. Então, o que a gente faz? Coloca lá um coeficiente de convecção. Como ele quer que a gente varie, não importa o valor que a gente vai assumir de início. Chutei aqui um valor de 5 watts por metro quadrado Kelvin. Um valor bem pequenininho, tá? Só para a gente testar. Certo? E a gente achou uma outra resistência térmica de convecção. Nota que o valor dela não altera as anteriores. Então, no nosso coeficiente global de transferência de calor, a gente vai incluir essa nova resistência, certo? Ali vai para um outro valor, e a gente vai usar esse outro valor para calcular o termo do A, que é aquela constante da equação. Quando a gente calcular ele, vai dar um valor diferente, certo? O B não vai ser impactado em nada, porque ele só depende, né, da geração interna de energia e qualquer aporte de energia que a gente tivesse. E aí, nossa expressão, a gente substitui o A e o B, a gente vai lá e acha um valorzinho lá qualquer para a nossa temperatura. Na hora que eu comparo essa temperatura aqui, ó, com a temperatura anterior, que era de 95,33, a gente vai achar uma temperatura que vai ser 4,87% maior. Isso porque antes a gente estava assumindo que a resistência térmica de convecção era muito pequena, certo? Com esses 5 aqui que a gente colocou, ele ficou grande, tá? Então, em gráficos aqui para a gente poder observar direitinho, tá? Eu fiz aqui não para os 5, né, mas para 4 coeficientes diferentes, né, usando 1, 10, 100, 1000, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Para esse aqui, ó, seria a temperatura do meio reacional, tá? A cada hora. Então, para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, para o H igual a, para esse H de convecção igual a 1, a gente vai ter uma temperatura para o meio, vai chegar praticamente, né, como é que fala? 92 graus, certo? Para um H igual a 10, onde a gente vai aumentando essa resistência de convecção interna, então a taxa de transferência de calor vai acabar aumentando, o que vai acontecer é que o meio reacional vai perder mais energia. Então ela vem e decai aqui para uma temperatura que vai para 88,16, certo? E na hora que eu vou chegando em 100 e 1000 já não faz muita diferença, certo? As temperaturas aqui, ó, de 100 e para 1000, eles vão dar praticamente o mesmo valor, certo? Por quê? Se esse H ele for aumentando, 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 essa resistência térmica de convecção vai começar a ficar muito pequenininha e o valor dele não vai ter mais impacto nenhum sobre o coeficiente global. O coeficiente global ele vai ser basicamente como é que fala? Descrito em função da maior resistência térmica, que no caso vai ser resistência térmica de convecção com meio externo. Então, se eu vou reduzindo esse termo daqui, ó, da convecção interna, a convecção externa começa a mandar mais ainda. Então, o efeito é que você não vai ter uma grande alteração no coeficiente global se você já ficar alterando os termos pequenos. Se quisesse afetar alguma coisa nele, seria atrapalhar, né, a resistência térmica maior que a gente tivesse. Caso fosse interesse, né, a gente aumentar a taxa de transferência de calor, certo? Para o meio reacional, às vezes é interessante justamente que a gente faça o oposto. A gente tem, né, de repente, uma resistência térmica mais elevada, certo? Para que justamente a taxa de transferência de calor ele fique pequena. E aí a temperatura no meio, né, aumente para aumentar a velocidade da reação, certo? Claro, cada reação tem seu limite para que isso ocorra, certo? Justamente porque, dependendo da temperatura, de repente a gente não tem a reação que a gente está objetivando. A gente tem, de repente, começam a aparecer algumas outras reações que vão aparecer em função de ter uma energia de ativação mais elevada, certo? Então, cada processo tem que analisar, né? Qual temperatura seria mais adequada para que ela ocorresse. Tudo bem? Então, basicamente, esse aqui seria o formato, né, de como que a temperatura no meio reacional
ia variando no tempo, né, com diferentes coeficientes convectivos. Dúvidas? Alguma dúvida aqui, gente? É só você estar salvo aqui nesse formato. Tá. Acho que agora tá tranquilo. É um exercício de nível mais elevado, tá? Na prova dos seus vai cair nada absurdo igual esse daí, não. Mas é interessante que a gente faça, como é que fala? Aproveitando que a gente está um pouco. A gente conseguiu trabalhar bem a matéria da primeira prova, aí aproveita esse tempinho justamente para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Cadê? Leito reagente. Vou pegar por data. Condução em parede cilíndrica, eu já coloquei para vocês também. Não dá para ver, né? Deixa eu fechar aqui. A gente colocou só exercício de fixação 3 aqui, condução, nenhum exercício aqui, nem os exemplos, só desleixado com vocês. Vou acrescentar tudo de uma vez só. Um novo arquivo. Vai. Um leito reagente. Condução em parede cilíndrica. Quero 3,53. Esse aqui eu coloquei. Já tá por data. Ah, tá. Já sei por quê. Adicionar. Vamos adicionar nos outros também. Escolher. 2012 não, pandemia, 2001, que a gente fez, já estava pronto, né? Então, aulas remotas, no material postado. Por quê? Mais opções. Lista. Transferência de calor, né? Que aí viria os exemplos transiente. Que a gente fez. Nas aulas passadas, joga para baixo. Certo? Depois coloco os links para as aulas do YouTube aqui também. Estão faltando. Mas qualquer coisa vocês podem buscar. Bota Leandro Pires e transferência de calor que vocês me acham aí no YouTube. Certo? Infelizmente o Canvas não está gerando link para a gente. A maior parte das aulas nossas não está indo para cima. Então, terminado esse exercício, eu queria ajudar vocês com dúvidas para a prova. Então, o que vocês têm dúvidas? Tá? Aproveita esse tempinho que a gente tem aí. A gente tem uns 55 minutos mais ou menos. Então, o que vocês têm de dúvida aí? Algum exercício que tentaram fazer? E alguma outra coisa que vocês ficaram com dúvida? Alguma parte na teoria? Fique à vontade, tá?
Então, no máximo que eu vou fazer vai ser buscar no livro, né, algum outro exercício para poder compor o horário da aula, ou então a gente já entra, talvez melhor, né, a gente já entra na condução bidimensional, que não vai cair para a prova, né, mas... Dúvidas aí, gente? Não. Esse aqui, ó. Um Homem de Sorte na Netflix. Esse aqui, ó. Lick Peer. Messias Sibérios. Certo? Aí, quem quiser ver como que o engenheiro é frustrado, né? Fica à vontade. Mas vamos dizer assim, ninguém. Tem outros filmes que vocês quiserem assistir. Dúvidas, senhores? Esperando aqui. Enquanto vocês não coisar, até mostrei a dúvida. Não deu tempo de estudar ainda. Meu Deus, mas já se passaram. Vamos ver aqui. Hoje é dia 10 de outubro. 2 meses inteiros que o semestre começou. Lembra nossa prova da gente adiou, né? A gente poder brincar mais com a parte transiente, que ela é mais gostosinha de mexer, tem umas equaçõezinhas a mais. Então, já que não deu tempo, né? Então, vamos ver aqui a condição bidimensional, já vamos entrar nela. Iniciozinho, pelo menos. Cadê? Não. Transferência de calor. Condução bidimensional. Certo? E vamos lá começar. Deixa eu ficar fazendo exercício, né? Vamos começar essa parte da condição bidimensional. O que acontece? Quando a gente estava fazendo, vocês lembram, né, nos exemplos do transiente, a gente teve um probleminha que foi um probleminha onde tinha um ovo que estava sendo cozido. Né? Ele ia retirado da porta de geladeira a 6 graus, mais ou menos, né? E ia sendo colocado em água fervente, que estava 97. E para fazer esse problema, a gente fez algumas aproximações. E a gente tratou o ovo não como uma esfera, não como como é que fala? Um objeto oval, né? Um sólido oval, mas como uma esfera, certo? E a gente aproximou as propriedades, né, de cada pedaço do ovo para uma propriedade geral lá. Ou seja, é como se a gema fosse igual à clara que fosse igual à casca, certo? E ao longo do processo de transferência de calor, nenhum tipo de reação, né, ocorreu, embora ocorra. A gente tem a formação de gás sulfídrico no interior do ovo, depois reage com o ferro do núcleo, vai formar o sulfito de ferro, enfim, sou engenheiro mecânico, sei desses itos e atos aí não. Então, o que estava acontecendo? A gente estava fazendo uma aproximação, né, da nossa solução, do nosso problema, né, por um problema que a gente conseguia resolver por um modelo analítico. Então, a gente tinha uma solução exata, né, uma solução analítica para um problema que não era um problema real, era um problema próximo, certo? Para a gente poder chegar numa solução, numa previsão, né, sobre como que o ovo ia se comportar, certo? Existe uma outra possibilidade, certo, da gente trabalhar, que é justamente, ao invés da gente trabalhar, fazer a aproximação, né, da geometria, das propriedades, etc., a gente fazer uma solução numérica, certo? Sobre como que vai se comportar o problema, que a gente não precisa nem alterar o formato do corpo, certo? Nem desprezar diferentes propriedades em qualquer posição dele. Porque o que a gente vai fazer vai ser resolver ou chegar em equações diferenciais para cada pedacinho que vai envolver o corpo, onde a gente subdivide ele, resolve uma equação para cada um deles e depois cria um sistema de equações que a gente vai resolver simultaneamente, certo? Problema disso, a gente vai ter na nossa aproximação
ou na nossa solução numérica, né? Erros de truncamento associados entre um processo e outro, certo? E ao mesmo tempo, quando a gente for resolver ele, eu não vou estar trabalhando com derivadas em si. Eu vou estar trabalhando, na verdade, com diferenças de temperatura, por exemplo, em função de vamos dizer assim, cada pedacinho aqui do nosso modelo. Então, enquanto o modelo analítico ele é mais certo para a gente chegar em soluções que vão ser contínuas, né, ao longo do espaço, ao longo do que a gente esteja observando, no nosso modelo estatístico a gente vai chegar a uma solução que é o que a gente chama de solução estocástica ou mesmo solução discreta, porque eu só vou conhecer o valor da minha solução para um pedacinho, né, para um centro de cada pedacinho aqui do corpo. Eu não vou saber para ele inteiro, certo? Então basta, né, que a gente entenda, né, como que isso vai ser, como que vai ser esse método numérico que a gente pode resolver, tá? No nosso livro ele chega e faz para a gente, né, algumas poucas deduções sobre soluções analíticas para bidimensional, certo? Mas normalmente elas não têm muita aplicação, certo? Porque raramente o problema que a gente vai ter bidimensional vai chegar numa condição igual ao que o livro vai fornecendo para a gente. Ao invés de a gente ficar, vamos dizer assim, matando um pedaço do tempo da nossa aula, explicando soluções sobre condições que normalmente não vão acontecer, né, em questões práticas, vamos trabalhar de maneira já numérica para poder resolver qualquer problema, certo? Então, o que a gente vai fazer é, basicamente, na hora que a gente for fazer o estudo, em vez de trabalhar com as derivadas, a gente vai fazer a aproximação delas por algum tipo de método numérico, seja ele o método das diferenças finitas, ou o método dos elementos finitos, ou ainda dos elementos de contorno. Tanto faz, certo? Normalmente, a maioria dos softwares ou trabalha com diferenças finitas ou elementos finitos, tá? Então, me fala? O Abacus gosta de trabalhar com diferenças finitas para como é que fala? O CATIA, o CFX, da ANSYS, por exemplo, ele trabalha com elementos finitos, etc. Então, cada software de simulação que normalmente é utilizado, ele acaba optando, né, por trabalhar por uma formulação matemática ou outra, mas no final dá na mesma, tá? A solução vai ficar mais adequada ou menos adequada, principalmente em função do número de divisões que a gente vai fazer para o nosso problema, certo? E do tipo de condição de contorno que a gente vai estar abordando, né? Os modelos em si, matemáticos como que trata um e outro, vão ser mais, assim, modelos de turbulência, modelo de camada limite, eles vão ser muito mais impactantes, né, do que a própria técnica matemática, se diferenças finitas ou elementos finitos. O frigir dos ovos, a equação resolvida é praticamente a mesma coisa, certo? Então, a ideia é que na hora que a gente trabalhar para vocês esse método aqui das diferenças finitas, no formato bidimensional, se a gente cria uma coluna a mais na nossa planilha, a gente consegue já passar ele para tridimensional, certo? Então, isso acaba facilitando o entendimento para a gente, só que a gente vai ficar só no bidimensional mesmo. Vão ultrapassar muito isso, certo? E a gente vai matematizar ou vai modelar matematicamente esses problemas para a gente em função do método das diferenças finitas, certo? Porque ele é um método normalmente mais simples de ser entendido, principalmente para quem está começando a trabalhar esse tipo de técnica, tá? E o que a gente vai fazer vai ser dividir o nosso corpo, o problema que a gente quer estudar, em vários pequenos corpinhos, certo? Onde cada um deles a gente vai ter que resolver, né, uma equaçãozinha para poder elaborar o que vai estar acontecendo em cada um deles, certo? Então, a primeira etapa que a gente faz é basicamente discretizar, né, o nosso corpo, né, em pequenos pontinhos, certo? E a primeira etapa que a gente vai ter para esse processo é justamente fazer a seleção desses pontos. Seleciona um e vai dizer o que vai estar acontecendo para ele. Vai ter uma força, vai ter um aquecimento, que solicitação, né, ou que condições, né, esse elemento vai estar trabalhando. Uma vez que a gente entender o que vai estar acontecendo sobre ele, a gente vai basicamente, né,
posicionar ele dentro de uma malha. Ou seja, dentro do... Quando a gente fizer a divisão, cada um dos nossos elementozinhos, ele vai ser basicamente um pontinho dentro de uma malha. Então, para cada partezinha do corpo, a gente vai dividir ela em uma determinada região, e dentro dessa região, a gente vai ter o que a gente chama de nó, certo? Ou ponto nodal, certo? Que ele vai descrever, né, uma certa região do espaço. E a gente vai descrever o que vai estar acontecendo nessa regiãozinha aqui, ó, basicamente em função do que a gente vai ter nas condições de contorno, certo? O que vai estar acontecendo com os outros nós que estão ao redor dele, ou se for uma fronteira, né? O que vai estar acontecendo com essa fronteira? Ela tem uma temperatura conhecida, ela vai ter uma taxa de transferência de calor que ela é conhecida ou não, enfim, vamos caminhando nisso, certo? E o que vai acontecer? Aí cada nó, a gente vai representar ele em função de um índice dentro da malha, que vai ser um índice MN, ou seja, M, né, para a coluna em que ele se encontra e N para a linha. Quanto maior for o N, como é que fala? Mais distante da origem a gente vai estar, e quanto maior for o N, mesma coisa. Certo? E qual que é a ideia? Um nó qualquer no meio do corpo aqui, na fronteira dele, ele vai ter um nó que vai ter o mesmo N mais 1, ou perdão, o mesmo M mais 1, e o mesmo índice N, que o N seria para a linha, e o nó que estaria assim, acima dele teria o mesmo M, e no caso do N, seria um N mais 1, certo? Porque ele está acima nessa malha, a gente está habitando esse formato. Se eu tenho um nó que está à esquerda, ele vai ser um M mais um N. Se eu tenho um nó que está abaixo, ele vai ser um M, N mais 1, certo? Onde esse M e N aqui vão ser os indicativos, né? Qual vai ser a linha e qual vai ser a coluna que cada um desses nós aqui vão ter, certo? E o que vai acontecer? O nó, o valor que a gente vai obter para a solução no nó, ele vai representar basicamente, né, tudo que a gente vai ter ao longo dessa região que vai permear o nó. Ou seja, na hora que eu calcular uma temperatura aqui para o centro desse nó, essa temperatura vai valer para qualquer região aqui próxima. Ou seja, aquele espaço, né, que o nó vai estar delimitando. Então, é isso que vai representar para a gente uma solução discreta. Eu vou saber, por exemplo, depois de fazer o cálculo, né, qual é a temperatura nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Entre os pontos, eu não vou saber nada. Tá? E o que ocorre? Os softwares, normalmente, quando vão selecionar esses nós, o formato do nó, a seleção deles não é arbitrária. Normalmente ele demanda, né, como é que fala? Conhecimento, né, do que vai ser a geometria e qual que é o tipo de precisão que normalmente a gente escolhe. Então, se eu tiver, por exemplo, uma geometria que é praticamente uma parede, interessante a gente ter nós que vão ser, como é que fala? Retangulares ou coisa assim, que vão ser importantes para a gente descrever eles, tá? E se a gente tiver, por exemplo, uma superfície que ela é cilíndrica, por exemplo, às vezes a gente vai ter na superfície nós que vão ser quadrados, mas na hora que a gente estiver aproximando para o centro, conforme a malha, o tamanho do nó vai ficando fechadinho, às vezes a gente muda o formato mais próximo ali do centro, justamente para a gente poder encaixar, certo? Aí, ou então pode fazer escolha, né, por um nó que seja no formato de fatia de pizza, por exemplo, que próximo ao nó ele vai ter uma ponta, né, e um triângulo crescente cuja borda, né, vai ser circular, e os próximos já vão ter alguma área, né, para entrada, certo? Dizendo mais ou menos isso aqui, aproveitando que isso aqui já está aberto, que para um círculo, de repente, você escolhe o formato, né, de pizza, né, para um nó que vai estar mais próximo do centro, e um outro nó, trocar de cor aqui, para poder descrever, né, qual seria a geometria do círculo, alguma coisa que a gente teria. Aí cada nó vai ter um nó que vai estar ao lado dele, etc. Na hora que a gente vai... Opa! Que a gente vai ter que preencher, né, toda a área, né, no caso do nosso
corpo 2D. Certo? O que vai acontecer? Então, já que essa escolha normalmente depende, né, da conveniência geométrica, ou seja, do formato do corpo, né, da precisão que a gente precisa, por exemplo, quando a gente tem um escoamento ao redor de uma geometria, a camada limite, ou na camada limite, que é bem fininha, onde vão estar os efeitos de atrito, essas coisas assim, ali a variação das velocidades, etc., são muito importantes para a gente poder pegar. Então é interessante a gente ter nós pequenininhos, né, bem próximo ali da parede, com mais distante da parede, tanto faz para um nó. Você pode ter nós bem maiores, porque o nível de precisão que a gente precisa, o nível de precisão que a gente vai trabalhar fora da camada limite não precisa ser tão grande, porque as variações de velocidade nem são tão importantes assim. Tá? Então, normalmente, a precisão numérica que a gente vai ter da nossa solução depende, né, do número de nós que a gente vai ter. Então, quanto menor o tamanho do nó, mais nós eu consigo colocar numa mesma região e minha solução fica mais precisa. Ao mesmo tempo, né, com mais nós a gente tiver, cada nó que a gente tiver a mais é uma equação para ser resolvida. E aí, vai que fala, mais lenta vai ficando a solução. Certo? Então, conforme a gente vai aumentando o tamanho da malha e vai colocando mais nós, mais tempo demora para a gente resolver a solução. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente começar a modelagem, deixa eu olhar o tempo aqui. 10h13, dá para avançar um pouquinho mais ainda. Quando a gente começar a trabalhar essa modelagem matemática, o que a gente vai ter? A gente pode, para um nó qualquer interior do corpo, que ele vai estar sujeito, né, uma transferência de calor que vai ser bidimensional, certo? A gente vai assumir que a condutividade térmica vai ser uniforme, mas poderia não ser, tá? É só uma questão de simplificação para a gente, porque para o software, uma vez que ele tem uma estimativa da temperatura, ele pode calcular a condutividade, né, para cada ponto, né, do corpo, certo? Uma vez que a própria condutividade varia com a temperatura, certo? Então, se a gente tiver um problema que vai ser bidimensional, né, com geração de energia, e nesse caso aqui, em regime permanente, a equação da difusão de calor exata para a gente chegaria nesse formato aqui, ó. Certo? Agora, quando a gente for trabalhar a malha, eu vou precisar de uma solução que vai ser uma solução aproximada dessa expressão. Então, começa agora a entrar a parte matemática dela. Tá? O que a gente vai fazer? Para este pequeno elemento diferencial aqui para o corpo, vou dar um Ctrl Split Screen aqui para a gente poder tratar. Vou jogar ele para cá. Que gracinha. Então, vem aqui, Picture Screen. Muito piadista assim. Paint novo, 3D. Certo? O que a gente vai fazer? Para cada pedacinho desse nó aqui, a gente vai avaliar basicamente como que as temperaturas estão variando, certo? E a maneira que a gente vai utilizar vai ser basicamente avaliar, né, a transferência de calor que a gente vai ter nos extremos dela. Por exemplo, nessa fronteira aqui, ó, que é a fronteira direita, a taxa de transferência de calor que a gente teria, nem trabalhar taxa, tá? Trabalhar fluxo. Vou reduzir o tamanho aqui, porque não vai caber isso tudo mesmo. Tamanho 10, tá? O fluxo de calor que a gente teria nessa face aqui, dependeria basicamente, né, de menos a condutividade, né, e o derivada da temperatura em relação à posição x, por exemplo, dt dx, certo? Para essa posição aqui em específica. Então, vou colocar aqui para a gente um parênteses, né, em posição aqui em específico, né? Aqui eu teria a posição m, certo? Aqui eu teria um m mais 1. Aqui no meio do caminho eu teria um m mais meio, então m mais 0,5, certo? E o índice para a altura, né, vai ser um n qualquer, certo? Então, condutividade, etc. Beleza. Esse aqui seria o fluxo que a gente teria nessa lateral aqui, ó, entre um e outro. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente fazer uma aproximação dessa
derivada que a gente teria aqui, ó, da temperatura em relação a x, para essa posição aqui específica, basicamente em função de quem? Da diferença de temperatura que a gente teria do nó que está à direita menos o nó que está à esquerda, que é o próprio TMN. Então, eu vou pegar o Tm mais 1N, menos a temperatura, né, de TMN, certo? E eu vou dividir L, já que é um gradiente, né, por um valor de x, que vai ser, por um ΔX, que vai ser aproximado em função, basicamente, né, do comprimento que esse nó vai ter, ou do intervalo que a gente vai ter entre um nó e outro, certo? Então, meu ΔX para a gente aqui vale basicamente a distância que vai existir entre esse nó e esse daqui. Então, eu estou aproximando, né, o gradiente de temperatura em relação a x em função de uma diferença de temperatura em relação a uma diferença, né, da posição x que a gente vai ter aqui, certo? Essa aproximação aqui, ó, vai ser tão pior quanto maior for a distância entre os nós, certo? Porque derivada é coisa pequena. Se eu pego uma distância muito grande, o valor da minha função pode variar bastante naquele intervalo. Então, quanto maior for essa distância aqui, maior vai ser o erro associado, né, a essa aproximação. Quanto menor for a minha distância, menor vai ser o erro associado a essa aproximação. Então, esse aqui seria só o delta que a gente teria nesse ponto aqui para o fluxo de calor. Tá? Só peguei a derivada em relação a x para ele. E aí, o que eu vou fazer? Para a outra distribuição de temperaturas, ou outro fluxo de calor, eu vou pegar, agora em outra cor aqui para a gente, deixa eu marcar aqui, ó, à direita, vou colocar em azul, por exemplo. E nessa região aqui, olha o que a gente vai ter. É só eu para quase dormir no meio de um monte de equação matemática assim. O fluxo de calor que a gente teria naquela outra posição, duas linhas aí, seria para a gente menos a condutividade térmica, certo? E a derivada da temperatura em relação a x para uma outra posição que vai ser, né, nessa daqui, onde a gente vai ter o Tm menos meio, né, porque ele está na metade do caminho para o m menos 1. Então vai ser o m menos 0,5 e o n, porque a gente não anda nada na direção vertical. Certo? E qual vai ser a ideia? Esse fluxo de calor que a gente vai ter aqui vai ficar em função dessa derivada aqui em função de x. Então eu vou pegar a derivada em relação a x, vou trabalhar em função da temperatura que eu vou ter aqui no ponto, né, menos o ponto que está à esquerda, sobre x. Isso porque eu estou arbitrando que minha taxa de transferência de calor está no mesmo sentido que da taxa anterior. Então ela está no mesmo sentido, ó, da esquerda para a direita. Por isso que eu estou pegando essa temperatura aqui menos esta. Certo? Porque a temperatura depois, mas a temperatura estava antes, né, dividido pela diferença entre um e outro. Certo? Quando a gente fizer isso, eu vou ter basicamente, né, o fluxo de calor que vai estar, vamos dizer assim, saindo, e o fluxo de calor que eu vou ter entrando, né, na direção vertical. E se vocês lembram, né, essa expressão aqui para a gente é basicamente o balanço de energia que a gente vai ter no corpo. Só que aqui ela já está simplificada, não estou trabalhando com taxa de energia que entra e taxa de energia que sai, mas é a mesma equação. Aqui, para a gente chegar na derivada segunda da temperatura em relação a x, que vai representar para a gente basicamente, né, como que essas taxas de variação de calor, né, variam dessa lateral aqui para esta, ele vai pegar essas dois deltas que a gente usou aqui, ó, e pegar um menos o outro, para ver quanto que essa derivada segundo a temperatura em relação a x vai estar variando, certo? Porque ele está procurando, né, as taxas de que entra e as taxas de que sai na direção de x. Então, aqui eu estou mostrando o fluxo de calor, como que migra de uma para outra, e aí o termo de energia que entra menos a energia que sai vai acabar chegando em algum termo onde eu vou ter os termos que vão estar entrando, vai ser no caso esse daqui, né? Menos os termos que vão estar saindo, vai sobrar só os deltas, porque a condutividade a gente vai passar dividindo. Tá? Basicamente mostrando os efeitos aqui pra gente.
Então, tem aqui, próximo. Então, o que a gente vai fazer? Para a direção em x, eu vou pegar basicamente, né, a meu gradiente segunda temperatura, basicamente pegando o gradiente primeiro, que eu teria entre um ponto e outro, certo? E o outro gradiente. Notem que é como se eu estivesse basicamente pegando a derivada segunda e tratando ela, né, como, como é que fala? A derivada, né, da derivada primeira. Então, eu vou pegar o primeiro termo menos o outro termo pelo ΔX, então eu estou trabalhando derivada segunda como sendo uma aproximação numérica, né, em função das diferenças que a gente teria da derivada primeiro antes e depois do elemento diferencial, pela distância que vai existir entre, né, os extremos que eu estou focando. No caso, como eu estou pegando daqui para cá, né, ou nesse extremo aqui, ó, a distância que a gente vai ter vai ser a mesma comprimento do elemento diferencial, que vai ser o dx. Por isso que eu vou ficar com dx aqui, ó, esse denominador. Eu estou indo de mais meio, né, para o menos meio. Então eu estou andando um inteiro. E aí, o que nós vamos fazer vai ser substituir essa expressão aqui, substituir essa expressão aqui e simplificar o que for possível. Certo? Que no caso vai ser aqui o termo da derivada, né, para a posição x igual m mais meio, né? E aqui o x é n menos meio. Certo? O que eu vejo aqui? Eu tenho o mesmo ΔX aqui e aqui, depois vou ter que dividir tudo pelo ΔX. Então vai ficar um ΔX ao quadrado e o Tm mais 1 e o Tm menos 1, dá para fazer muita coisa com eles. Eu simplesmente vou copiá-los. Certo? Agora eu tenho aqui, ó, menos Tmn, certo? E aqui eu também tenho menos Tmn. Então vou unir esses dois termos de temperatura no nó e vou deixar eles aqui acrescentados. Nota que os outros eles acabam trocando o sinal, ficando positivos, enquanto este cara aqui, ó, ficou negativo. Certo? Isso para a derivada, né, em relação a x. Em relação a y, se a gente tiver nada de diferença entre um nó e outro, vai ficar basicamente a mesma solução. Só que a diferença é que, em vez de a gente estar andando na direção de m, a gente vai estar trabalhando na direção de n. Então, em vez de ficar m mais 1, vai ficar m, n mais 1. Certo? A mesma coisa para o nó que está abaixo. Vai ser um tm, n menos 1, certo? Menos 2tmn. Isso pelo ΔY ao quadrado. Certo? Seria a nossa distância, né? Daqui para cá. Quadrado. A altura do nó que a gente está trabalhando, se vocês preferirem. Tá? Então, o que acontece? Da nossa equação da difusão de calor, onde a gente tinha isso aqui como solução exata, a gente vai substituir esse valor aqui pelo que a gente chegou para ele com uma aproximação em função do método da diferença finita, a mesma coisa para os termos y. Quando a gente fizer isso, olha o que vai acontecer. A gente vai ter aqui para a derivada em relação a x, aqui para a derivada segunda em relação a y, aqui para a taxa de geração volumétrica e condutividade. Certo? Olha o que está aparecendo para a gente. Eu tenho dependência em função do x ao quadrado, em função do y ao quadrado, de cada uma dessas temperaturas diferentes aqui, ó. E nota que eu tenho o Tmn menos 2 aqui, menos 2 aqui também. Certo? Ele é alguma coisa que está em comum. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente adotar, né, que o nosso elemento diferencial vai ser quadrado, ou seja, vai ter o mesmo ΔX e o mesmo ΔY, aí o que acontece? Esse termo daqui para a gente vai ser o mesmo. Certo? Então eu poderia pegar ele, já que ele é o mesmo, né, e simplesmente passar ele multiplicando os dois lados da equação. Certo? Que aí eliminaria aqui. Esse termo aqui ficaria com ΔX ao quadrado multiplicando ele, né, que ele é igual ao ΔY, então tanto faz. Certo? E aí o que acontece? Uma vez que... Aqui não está com uma equação, né? Vou pegar o controle. Eu pedi screen aqui de novo. Vamos ver se ele copiou. Mais um aqui para ajudar vocês, né? Se o ΔX for igual ao ΔY, o que vai acontecer? Ó? ΔX, Ctrl+C, Ctrl+V, ΔY,
já ficaram iguais, beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar os dois lados da equação e vou multiplicar tudo por esse ΔX ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu vou estar multiplicando este lado de cá, certo? Vou estar multiplicando esse termo aqui também. Vou estar multiplicando aqui também. Certo? Aqui dentro do colchete. Vou estar multiplicando este aqui também. Certo? O que vai acontecer? Opa! Voltou. Vem carregando ele. O que vai acontecer é que esse ΔX que vai estar multiplicando esse termo daqui vai cancelar um com o outro. Então, esse daqui elimina este. Esse que apareceu multiplicando vai eliminar este cá. Esses daqui não se eliminam mais. Como esse aqui é zero, tanto faz, né? Continuar representando ele nesse formato ou sumir com ele. Certo? Mas esse ΔX ao quadrado ele acaba impactando aqui, ó, sobre esse termo da taxa de geração volumétrica. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Dessa expressão agora, que a gente ficou sem denominador, eu vejo que eu tenho 2TMN aqui, ó. Eu tenho 2TMN aqui, ó, ambos negativos. Se eu somar, eu vou obter 4TMN. Então, eu vou pegar eles, que estão negativos aqui, ó. Passar aí para o outro lado. Certo? Ele está negativo aqui, negativo lá, vai ficar positivo. Então, menos 2 com menos 2 dá menos 4, passa para o outro lado, 4 positivo. Esses termos aqui somem. Certo? Então, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar basicamente a temperatura na posição M mais 1, mais a temperatura na posição M menos 1, mais a temperatura na posição M mais 1 e N menos 1. Certo? Então, que eu pego essas 4 temperaturas aqui, passa esse 4 dividindo, é quase como se fosse uma média, né, das temperaturas. Por que é quase? Porque a gente ainda tem, né, o termo de geração de volumétrica, né, em função de Kelvin. Certo? Então vai ser a média, ou a temperatura no nó, vai ser a média de temperatura dos nós que vão estar ao redor dele, né, mais esse termo aqui relacionado à energia que ele está gerando internamente. Certo? Alguma dúvida, gente? Isso é para qualquer nó interno, porque todo nó interno dele vai ter essas mesmas condições nas fronteiras, né? Acima e abaixo vão ser só nós, de um lado ou outro também vão ser só nós, então não muda a formulação matemática de um para o outro. Certo? Agora as condições de contorno, que é a parte crítica. Que é o nó interno é sempre a mesma coisa. A superfície, o nó que vai estar na superfície, é que a gente tem que ficar atento a ele. Aliás, 10h29, não vai dar tempo de explicar isso aqui a contento, tá? Provavelmente vocês vão ter prova depois, então eu vou deixar aqui para a gente continuar a partir da próxima aula. Certo?